que foi com os pais ou que quem criou. Então, a criação dessas pessoas eram pessoas que foram muito punidas. Então, as pessoas que desenvolvem traços narcisistas, elas foram muito punidas, elas vivenciaram muita briga dos pais, elas vivenciaram muita severidade dos pais, elas vivenciaram muitas regras, ela nunca foi validada, porque a pessoa que tem traço narcisista, ela também tem o sofrimento dentro dela. Então, ela nunca foi validada, ela só foi criticada, ela vem de famílias disfuncionais, ela tem sentimento de baixa autoestima, ela tem complexo de inferioridade, porque a gente pensa que quem tem traço narcisista tá com o peito estufado e ego inflado, é porque ela tem excesso de autoestima. Não. Tanto o complexo de superioridade como o complexo de inferioridade, todos dois é baixa autoestima. Eles vêm de lares com muito abuso, com muita agressão, com muitas traições. Elas nunca foram protegidas, elas sempre foram frustradas demais, e com isso elas ficaram inseguras, elas ficaram com a personalidade de achar que sempre estão devendo algo a alguém, elas têm medo também de se relacionar, por isso que elas buscam pessoas para validarem elas, porque elas têm medo de se relacionar com as pessoas, elas têm uma tendência de precisar também da pessoa com traço dependente para validar ela. Então ela sempre precisa de uma terceira pessoa na vida dela para validar ela. Nós estamos falando do traço narcisista, então ele é frágil também, e ele nunca é a pessoa que tem uma felicidade total. Por mais que pareça, ela não tem uma felicidade total, porque ela também está sempre buscando alguma coisa para preencher o vazio que tem dentro dela, porque quem tem traço narcisista, ela também tem um vazio existencial, e essas pessoas, elas também são ciumentas demais, elas exigem atenção demais, e elas têm, mesmo que ela não tenha uma empatia pelas pessoas que ela está relacionando, ela sofre demais também, porque ela acha sempre que ela está sendo invejada pelos outros. Então, pensem nisso. Então, o par perfeito, o par negativo perfeito, né? É o traço narcisista com traço dependente. Esse é a patologia ideal para perpetuar o narcisismo com a dependência emocional, porque esse é o tipo de relacionamento. O narcisista, o abusivo, o gaslight, ele busca para se relacionar pessoas frágeis emocionalmente, que são as pessoas dependentes emocionais. Tá bom? Tentar entender quais são os sinais e sintomas. Lembrando que a gente está vivendo uma era sindrômica. O que é uma era sindrômica? É uma era de conjunto de sinais e sintomas. Por exemplo, síndrome de Asperger, síndrome do pânico. Nós estamos vivendo uma era de sinais e sintomas. O que são sinais? Sinais é aquilo que aparece, e os sintomas é aquilo que você sente só. Então, o sintoma é você ter taquicardia quando você está tendo uma crise de pânico. E o sinal é você começar a sentir o coração batendo forte demais. Então, sinal é aquilo que efetivamente aparece, é um sinal, é uma pinta, um sinal. E o sintoma é o que é o subjetivo. Os transtornos de personalidade são principalmente problemas com autoidentidade e funcionamento interpessoal. O que são problemas de autoidentidade? Podem se manifestar com a autoimagem instável, por exemplo, as pessoas flutuam entre verem-se como bondosas e cruéis, ou como inconsistência nos valores objetivos e aparência. As pessoas não são profundamente religiosas na igreja, mas são profanas em outros locais. Problema de funcionamento interpessoal. Normalmente se manifesta a não conseguir estabelecer ou manter relacionamentos íntimos por insensibilidade com outras pessoas, porque são incapazes de criar empatia. Empatia é a capacidade que você tem de sentir o outro. Então, o transtorno de personalidade parece muitas vezes incoerentes, pessoas confusas, frustrantes para aquele que volta, está incluindo o médico até. Essas pessoas podem ter dificuldade de entender até o limite dela com outras pessoas. Por exemplo, você chega numa roda de amigos ou de colegas, alguém chega para você e fala: e aí, conseguiu pagar aquela sua dívida? É uma pessoa que em nenhum momento se colocou no seu lugar, né? Sinais. Agora nós vamos falar dos sinais. Nós falamos de 2 sintomas. Nós falamos do sintoma de problema de identidade e o problema de funcionamento interpessoal. E agora nós vamos falar
da questão de sinais que pode indicar a presença de um traço de personalidade narcisista. Os problemas de personalidade parecem ser aceitáveis e naturais, porque a pessoa acha que ela sempre foi assim. Mas o paciente, relatando que ela sempre foi assim, ela tem que buscar terapia, porque geralmente ela tem uma característica que faz com que ela aparece as características dos critérios do DSM-5. Agora eu vou falar para vocês, eu vou ler o DSM-5, tá no slide 137, para vocês entenderem, para você dizer que uma pessoa tem o transtorno de personalidade narcisista, ela tem que ter mais de 5 dos critérios do diagnóstico. Agora, para dizer que uma pessoa tem traço narcisista, é ela ter uma característica, ela já tem um traço narcisista. Então, o padrão inflexível, persistente e generalizado dos traços mal adaptativos, envolvendo mais de 2 sinais da cognição, que é a forma de perceber e interpretar a si mesmo e outros eventos, afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulso, sofrimento significativo ou funcionamento prejudicado e estabilidade relativa. E você não pode dizer que uma pessoa tem um transtorno de personalidade com menos de 18 anos. Então, agora vamos ver, tentar entender esse diagnóstico pelos pontos chaves no slide 153. O transtorno de personalidade envolve traços de personalidade rígidos, e agora eu vou ler para vocês o que está no DSM-5, no transtorno de personalidade. Eu vou ler para vocês entenderem como esse é o DSM-5, que aquela hora eu não quis pegar. E aí a gente vai ver no agrupamento B. No agrupamento eu vou explicar aqui para vocês como que a gente lê. Olha só, os transtornos de personalidade, o DSM-5, aqui são os transtornos de personalidade, esses que eu tava falando para vocês. Aí agora eu vou ler com vocês do narcisista, tá tudo marcado aqui, que eu deixei tudo separado para eu não me perder, pra gente poder entender. Tem que ter mais de 5 pra gente dizer que uma pessoa tem o transtorno de personalidade. Então, eu já li a parte 1, eu já li que tá nos slides de vocês aí, membro exclusivo. Então, são 9 pontos. O primeiro é isso tudo, ó. Presta atenção que o primeiro é tudo. Aí ele tem que ter todos do primeiro, tem que ter 5, são 9 pontos. A pessoa, para você dizer que ela tem um transtorno de personalidade narcisista, ela tem que ter 5 no mínimo. Agora, para você dizer que a pessoa ela pode ter de uma frase só uma coisinha. Então, o primeiro critério, tem uma sensação grandiosa da própria importância. Exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior, sem que tenha a conquista correspondente. Esse é o número 1. Agora o número 2. É preocupado com fantasia de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza, o amor ideal. Número 3 agora. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou em condição elevada. 4. Demanda excessiva de admiração. 5. Apresenta um sentimento de possuir direitos, expectativas irracionais de tratamento especial favorável ou que esteja automaticamente de acordo com a própria expectativa. 6. É explorador em relações às pessoas, quer tirar vantagem o tempo todo para o seu benefício. 7. Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar com os sentimentos e as necessidades dos outros. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros, ou acredita que os outros os invejem. 9. Demonstra comportamento ou atitude arrogante e insolene. Então, você, para dizer que uma pessoa ela tem um transtorno de personalidade narcisista, ela tem que ter 5 desses 9 pontos que eu expliquei. Agora, para você dizer que uma pessoa tem traço narcisista, se ela tiver umas 2 características, por exemplo, ela se acha superior a todo mundo e quer ser sempre o melhor que todo, ela já está mostrando que ela tem um traço narcisista. Se a pessoa é egoísta, ela já tem um traço narcisista, tá?
Então, para vocês entenderem a diferença, uma coisa é dizer que a pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, o exemplo da Suzanne von Richthofen, que ela foi caracterizada com transtorno de personalidade narcisista pelos médicos psiquiatras lá da cadeia de onde ela está, em São Paulo. Outra coisa é você dizer que você está inserido na sociedade da era narcisista. Espero que vocês tenham entendido a diferença. Nós estamos numa live exclusiva para membros, por isso que eu estou me aprofundando tanto. Se você quer se tornar membro, vai lá no canal de YouTube. Pessoas com transtorno dependente. A principal característica é o apego desmedido, a submissão, a necessidade de ser sempre cuidada. Então, são pessoas com transtorno ou traço dependente. Essa pessoa pode se achar incapaz de funcionar sem a ajuda de outra pessoa. Elas podem apresentar dificuldade para tomar decisões. Elas sempre estão buscando conselho e que alguém deixe ela segura. Elas tendem a sempre assumir uma postura de passiva. Então, por isso que elas buscam uma personalidade narcisista para se relacionar. E com isso, elas manifestam, algumas vezes elas discordam mesmo das pessoas, mas elas nunca dão a opinião delas, porque elas são inseguras. Isso pode levar essas pessoas com transtorno de personalidade dependente ou a pessoa com traço dependente a uma sensação que ela não suporta ficar sozinha, ela não gosta de ficar sozinha e ela não consegue deixar de ter alguém cuidando dela. Ela está sempre atrás de alguém que está sempre cuidando dela. E as pessoas que têm ou traço ou transtorno de personalidade dependente, que é do agrupamento C, do DSM, dos transtornos de personalidade, elas vão buscar para se relacionarem pessoas que têm a característica do traço narcisista ou do transtorno narcisista. Então é o casamento perfeito, é o abusivo, o narcisista, o gaslight, se relacionando com as pessoas que são dependentes emocionalmente. E aí a gente vê porque tantos casais parece que tem sempre um perverso maltratando o bonzinho. Então já mostra que são patológicos. Todos os dois, tanto o abusivo, o narcisista, o gaslight, quanto o dependente. Porque lembra, o dependente ele pode ser um transtorno de personalidade dependente ou ele pode ser um traço dependente. Todos os dois, tanto o narcisista quanto o dependente, tanto o transtorno de personalidade narcisista quanto o transtorno de personalidade dependente, os dois caracterizam uma patologia, caracteriza algo que está errado nas pessoas.